Aleluia. Amém, irmão? Abra a sua Bíblia em Lucas 24, verso 5. Lucas 24, verso 5. Em nome de Jesus. Amém? E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Amém? Podeis assentar? Nós vamos falar sobre a igreja. Na realidade é só um início, né? É só uma introdução. Nós falamos sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora nós vamos falar sobre a igreja. E todas as vezes que falamos foi exatamente uma introdução, irmão. Não dá para falar muita coisa, o tempo é muito pequeno. Então, espero que você se interesse em procurar, né? Em aprender mais, que é a parte mais difícil, né? É despertar em você o desejo de você aprender mais. Amigos, eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus, porque é a base do cristianismo. A base do cristianismo é o Cristo vivo. Amém? Amém, irmão? A base do cristianismo é o Cristo vivo. Cristo vivo. Até porque a igreja foi construída sobre esta rocha. Que rocha é essa? Cristo. E não poderia construir uma igreja sobre um Deus morto, né? Então a base do cristianismo é o Cristo vivo. É por isso que em todo tempo, em todas as épocas, sempre houve alguém que tentou destruir a nossa crença na ressurreição, espírito, alma e corpo, e tentou apagar da história a ressurreição de Cristo. Os reis da época, Pilatos e os sacerdotes da época, pagaram alguém para mentir que alguém roubou o seu corpo. Para quê, irmãos? Porque sabiam eles que a base, ou seja, se realmente Jesus estivesse ressuscitado, eles não conseguiriam parar, como não conseguiu parar naquela época para eles, essa nova seita. Para nós hoje, uma verdade, né? Uma verdade que nós pautamos a nossa vida em cima desse cristianismo vivo. Amém, irmão? Então, para isso, eu quero dar essa introdução, quero que você acompanhe conosco. Seria bom se você anotasse, porque alguém pode procurar isso para você um dia. Eu quero falar com você algumas partes da Bíblia, onde fala sobre a Cristo depois de ressuscitado, certo? Cristo após a sua ressurreição. Então, acompanhe comigo na Bíblia Sagrada, João 20, versículo 16 e 17, né? O bom é se você aprendesse a trazer caneta para você anotar texto. Versículo 16 e 17 diz assim: e disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, é importante você entender essa questão quando Jesus disse, o meu Pai, chama eles de irmãos, fala com os meus irmãos, que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, paternidade, posse. E ele diz, meu Deus e vosso Deus. Há uma grande associação seguinte, irmão. Israel
era o povo de Deus, escolhido por Deus. E lá no deserto Deus diz: vós sereis o meu povo e eu habitarei no meio de vós. Não é isso? Quando Jesus ressuscita, ele começa a indicar a criação de um novo povo. Começa a já dizer sobre o novo povo: meu Deus e o vosso Deus. Esta frase, meu Deus e o vosso Deus, era sempre dita ao povo de Israel. Era sempre falada ao povo de Israel. Entendes? Entendes? Que ele começa a dizer que está aí nascendo meu povo. Está nascendo minha igreja. Mateus 28, versículo 8 e 10. Ele já estava ressuscitado, apresentou-se a Maria, Maria Madalena, né? Mateus 28, versículo 8 diz: e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. 9. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Versículo 10. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Primeiro índice que você encontra é ela abraçando os pés. Ninguém abraça um espírito. Ninguém abraça uma alma. Só se abraça um corpo. É preciso ter corpo. O que já dá sinais? Jesus ressuscitou. Espírito, alma, corpo. Amém? Ela correu a ele, abraçou os seus pés e o adorou, porque reconheceu que era o Cristo. Primeiro, entende isso, que lá na frente, lá mais à frente, talvez não dê tempo de eu chegar para você e explicar essa questão. Nós não servimos um Deus morto, não servimos um Deus que não tenha a mesma humanidade que nós temos. O nosso Deus ressuscitou. E ele disse que assim como foi com ele, será conosco. Sendo ele primícias, depois nós. Então nós já começamos a entender que ele criará um povo que também terá direito à ressurreição e que não vai ressuscitar à parte. Novo texto, Lucas 24, versículo 31 e 32. Lucas 24, versículo 31 e 32. Os discípulos no caminho de Emaús abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha para mim aqui, irmão. Em nenhum momento das Escrituras você encontra esse texto aonde enquanto Jesus estava vivo, os discípulos diziam, e ele falava e o nosso coração ardia. Mas agora eles não conheceram o corpo de Cristo, o próprio Cristo ressuscitado, andou com eles no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús, andou com eles, e quando estavam no caminho, Jesus foi explicando para eles a palavra, o que haveria de acontecer com o mestre, e que ele ressuscitaria. E ele diz, quando ele falava, ardia o nosso, olha para mim aqui, irmão, isso aqui você tira uma base. O crente, que é crente, que é lavado e remido no sangue de Jesus, quando Deus fala com ele, arde aqui, ó. Se você nunca teve essa experiência, quando Deus fala, arde aqui, ó. Nós não somos desorientados, e nem temos um Deus que não nos guia. Muitas vezes não atendemos, não damos ouvido,
Mas crente, que é crente, um dia ele vai sentir que Deus está falando com ele, porque arde aqui, ó. Amém, irmão? E eu não estou falando sozinho, eu sei que tem pessoas aqui que já passou por essa experiência, de ser guiado pelo Senhor, ou de ser alertado ou instruído por alguma questão, e quando ele ouvia, ardia aqui, ó. Amém, irmão? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque não é uma igreja de um Deus morto. Não é uma igreja de um Deus ausente. Não é um Buda, Siddhartha Gautama, não. Não é um Maomé, que é uma das maiores religiões do mundo hoje. Mas é um Cristo. Nós não servimos um Cristo morto ou um Cristo inoperante. Não. Nós servimos um Cristo de constância. Aquele Cristo que ressuscitou e está com a igreja. Um Cristo que ressuscitou e está presente na igreja. Atua, faz milagres e ainda fala. Amém? Amém, irmão? Assim que eles o reconheceram, ele desapareceu no partir do pão. Lucas, versículo 24, versículo 34. Essa parte eu acho interessante. 24, 34. Lucas 34, 24, 34. E dizia-lhes, ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já... Quando os discípulos do caminho de Emaús voltam para contar para os outros discípulos, eles dizem, verdadeiramente ressuscitou. Por quê? Porque já apareceu a Simão. Porque já apareceu a Simão. Em outro trecho, Simeão, mas aí é Simão. Olha para mim aqui, irmão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como alguns filósofos e historiadores dizem que não, seria muita gente mentindo ao mesmo tempo. Ele aparece a Maria Madalena, apresenta as Marias, aparece a Maria Madalena, depois se apresenta às Marias, depois os discípulos no caminho de Emaús, pessoas diferentes. E os discípulos do caminho de Emaús não eram um dos 12. E depois ele volta e se apresenta a Simão. O que eu quero dizer para você com isso, irmão? Eu estou dizendo para você que o seu Cristo não é uma falácia, é uma realidade. Por que digo isso? Porque nós estamos vivendo momentos que muitas pessoas vêm na igreja, assistem culto, participa dos cultos, adora a Deus, muitas vezes é batizado nas águas, participa da ceia, mas não crê que Cristo ressuscitou. Tanto não crê, que nem tem tanta fé para orar, porque não crê nesse Deus vivo. Vamos à frente? Lucas 24, 36 ao 43. Lucas 24, 36 ao 43. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que não sobem? E por que sobem tais pensamentos no vosso coração? Vede as minhas. Era corpo, irmão? Era corpo. Vede as minhas, que sou eu. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem, e nem como vedes que eu tenho. O que ele estava dizendo? Ressuscitei espírito, alma e corpo. O que ele estava dizendo? Sou humano.
Jesus não ressuscitou um espírito poderoso agora, que não é mais humano e não consegue nos entender. Não, irmão. Ele ressuscitou com um corpo transformado, mas continuou sendo humano. Por quê? Porque é o momento que ele diz: toca nas minhas mãos, toca no meu corpo, pega em mim. Observa que espírito não tem, mas eu tenho. Amém, irmão? Quando nós falamos Deus está presente, Ele está presente. Quando nós falamos Deus está presente, Ele está presente. Porque Ele não é um Deus espírito. Ele é espírito, alma e corpo. Crer nisso aqui, irmão, é a base do cristianismo. Tirar a ressurreição espiritual, alma e corpo é derrubar o cristianismo. A nossa crença é: Ele é Deus. Ele é Deus. A sua ressurreição é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Que nós vamos ressuscitar. Em quê? Espírito, alma e corpo. Amém, irmão? Essa crença, você não pode perder ela. Você é igreja. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela viu Jesus. Antes da morte, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ela viu Jesus. A igreja primitiva do primeiro século, ela não só creu, ela creu porque andou com Jesus, viu a morte de Jesus e viu Ele após a sua ressurreição. Essa igreja creu porque estava presente. Nós cremos, não vemos, mas cremos. E além da nossa crença, nós sentimos. Irmão, seja honesto. Algum dia na sua vida você já estava em determinado lugar, ou no seu quarto, ou na sua casa, e você sentiu que Jesus chegou? Quem já teve essa experiência aqui? Você fala assim: Jesus chegou. Você pode estar na sua casa, ou no seu serviço, ou até dentro do ônibus, porque ninguém sente mesmo, né? Quem sente é só crente mesmo. Então Jesus pode aparecer dentro do ônibus 300 vezes, o povo não vê, quem vai ver é só você mesmo, porque o povo não crê. Se vê, sai correndo, né? Tem até crente que sai correndo também. O único morto que volta a Cristo. Nenhum outro morto volta, irmão. Porque nenhum outro morto é Deus. O único morto que volta é Cristo. Ele pode ir ao mundo espiritual e voltar ao mundo físico quantas vezes quiser fazer isso. Outro morto pode fazer isso? Não. Então, se aparecer outro, é o diabo. É o diabo, não é o morto. Estou falando essa questão aqui para você entender que o seu Deus é um Deus presente. É um Deus presente, é um Deus que ouve, é um Deus que sente, é um Deus que percebe, é um Deus que viveu e vive a mesma dimensão que você vive hoje. É um Deus que está no espiritual, mas está no físico, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Quando Jesus apareceu aos discípulos aí, Tomé não estava presente. Tomé não estava. João 20, versículo 26 e 29. João, Evangelho de João, versículo 20, versículo 26. Capítulo 20, versículo 26 e 29, que diz assim. 20 e 26, viu? Vamos sentar perto aí logo para agilizar e parar de me atrapalhar aí. 8 dias depois, estava outra vez os discípulos dentro, e com eles chegou Jesus.
Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Vamos, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu e vê as minhas. Chega aqui a tua mão e põe no meu. Não seja, mas Tomé tinha razão de não crer. Tem hora que a gente tem que ser Tomé na vida. Ainda mais nessas religiões de hoje. Você tem que ser você tem que ter um pouquinho de Tomé, né? E eu tenho hora que eu tenho 90% de Tomé. Tem dia que tem umas manifestações que eu fico assim, 90% eu sou Tomé. Amém, irmão? Amém, irmão? Até porque não são todas as coisas que eu creio. Existem coisas que eu... Só se Jesus me provar, eu já falo, Jesus me prova o contrário, porque eu não creio. Mas Tomé tinha uma questão também, que ele tinha um defeito. Não crer na ressurreição de Jesus nesse tempo aí, não crer, era duvidar de todas as palavras que Cristo tinha falado anterior. Olhe para mim, irmão. Você pode duvidar de tudo, mas da palavra, você pode não crer em o que você não quiser crer, mas quando chega a palavra, você cala a boca e creia. Temos direito de dúvidas, descrença, não crer, enquanto estão agindo nas margens da palavra. Mas se é a palavra, aí eu calo a boca. Aí eu creio. Aí eu não sou mais Tomé, irmão. Aí eu já sou 100% João. Amém? Amém, irmão? Preste bem atenção. Tem muitas coisas que acontecem, pregadores, ações, é Deus. Eu falei, eu não creio. Mas quando é a palavra, não tem como negar. Então, quando Tomé se age de forma incrédula, diz, eu não creio que ele ressuscitou, só se eu ver e colocar a mão, só se eu pegar, se eu não pegar eu não creio, aí ele estava descrendo do que Jesus havia ensinado antes de ser morto. E isso é um risco que nós corremos, irmão. Olhe para mim, irmãos. Tem muitos crentes que sabem que é errado, mas está procurando uma válvula no Google, que alguém disse que não é errado, para que ele possa continuar praticando ou fazer o que é errado, com a base de uma forma de interpretação teológica errada, para continuar no pecado. Ninguém perde o céu porque se santificou demais, até porque não existe santificação demais. Porque todas as vezes que nós aproximamos de Jesus, quanto mais perto dele, mais parecido com Paulo. Eu sou o pior dos pecadores e miserável homem que sou. Por que Paulo falou isso? Porque estava muito perto de Jesus. E quanto mais perto dele, mais você percebe que você é miserável e não vale nada em relação à santidade e o todo-poderoso Deus Cristo que nós estamos perto. Então não existe santidade demais. Então ninguém peca por santidade demais. Agora por santidade de menos já peca. Amém, irmão? Eu deixar de praticar algo, mesmo que aquele algo não seja pecado, eu deixar de praticar porque aquilo talvez possa ser pecado, é melhor do que eu praticar algo pensando que talvez possa ser certo. Se você não entendeu a filosofia, não tem como eu te ensinar mais nada. Amém? Então, crença, eu deixar de crer na palavra, aí é incredulidade. Aí Jesus diz, Tomé, seja e não, seja crente e não. Vamos à frente? João 21, versículo de 1 ao 14, não vai dar para nós lermos tudo. João 21.
João 21, quem achou aí? Põe aí, meu filho, 21, de 1. Aí. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Aí ele vai explicar a forma. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os outros dois dos seus discípulos. Versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o que era Jesus. Irmão, olha para mim aqui. Tem gente que convive com Jesus o tempo todo e nunca consegue conhecer ele, né? Sendo já de manhã, vai, o 5, versículo 5, meu filho. Aí, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. 6. E disse-lhe: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Versículo 7. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: conheceu depois Jesus por causa do milagre, irmão. Olha para mim, crente. Conheceu por causa do milagre. Reconheceu que o mesmo milagre que ele havia feito lá no início do seu ministério, na pescaria que foi multiplicada, agora Jesus fez a mesma questão depois de ressuscitado. E quando aconteceu, João, aquele que reclinara ao peito, foi João, disse: é o Senhor. Simão Pedro estava despido, caiu na água. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. 9. Logo que saltaram à terra, viram ali, o quê? Mas o peixe não tinha pego ainda. Jesus pescou antes deles, né? Jesus já estava com peixe e pão. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Versículo 12. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor, rapaz. Versículo 13. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Já era a terceira vez. Vários discípulos. Assou o pão, assou o peixe, comeu com pão. O que ele estava dizendo? Sou humano. Amém, irmão? Não sou um espírito. Ressuscitei espírito, alma e corpo. Sou o mesmo Cristo antes, mesmo que vocês não estão conhecendo, mas sou o mesmo antes. Amém, irmão? A ressurreição de Jesus é a base da construção da igreja. Não perca essa ideia. Versículo de 1 Coríntios 15, 6. 1 Coríntios 15, 6. Primeira carta. Isso aqui é só para nós já irmos encerrando aqui essa parte da aparição de Cristo. Não vai dar para terminar. 1 Coríntios 15, versículo 6. Achou, irmão? Depois disto, foi visto uma vez por mais de... Será se dava para todos inventar a mesma mentira, irmão? Será se dava para 500 pessoas contar a mesma mentira? Tem como negar a ressurreição de Jesus, irmão?
Dos quais, aí Paulo estava dizendo, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Era porque lá na igreja de Corinto estava sendo questionada a ressurreição de Jesus. Versículo 7. Depois foi visto por todos os... Presta atenção, irmão. Até esse momento, Tiago, irmão do Senhor, não tinha convertido ainda. Converteu porque Jesus apareceu para ele. O irmão de Jesus. Foi porque viu ele ressuscitado. Porque antes de Jesus morrer, eles não criam em Cristo. Foram crer depois da ressurreição. E se tornam obreiros e pastores e pregadores do Evangelho. Amém? Lucas, versículo 24. E já estamos caminhando para mim começar a falar só um pouquinho sobre a igreja. Porque só para você entender o que é a igreja e por que ela nasceu, irmão. Versículo 50, 24, 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. 51. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado aos céus. 52. E adorando-os eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. 53. E estavam sempre louvando a Deus louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aonde eles estavam sempre? Começa a aglomerar o povo no templo. Trazer aquelas pessoas que havia visto esse Cristo ressuscitado, agora se mantém junto. E aí vamos para o livro de Atos, capítulo 1, para nós começar a falar sobre a igreja. Atos, capítulo 1, para você não ficar perdido. Atos, capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, você está vendo que Lucas termina o texto dele falando que Jesus estava sendo ascendido aos céus, né? Ele continua contando a história no começo do livro de Atos. Amém, irmão? Então, Lucas e Atos eram um livro só, dividido em 2 estágios. Lucas, a história de Jesus. Atos, a história da igreja. Lucas, a história de Jesus vivo. Atos, a história de Jesus ressuscitado e o que ele fazia com os discípulos. Aqueles que se havia reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que ele está dizendo? Olha, fique aí, espere a promessa que o meu Pai prometeu a vocês. Não saia. Olha para mim, irmão. Quando a igreja resolve sair de dentro da igreja para fazer algo sem o poder, é tempo perdido, irmão. Primeiro aqui, primeiro aviva aqui, primeiro recebe poder aqui, depois nós vamos para fora. Acontece muito que crente quer fazer a obra antes de conhecer o seu Cristo pessoalmente. Versículo de número 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Agora os discípulos permaneceu reunindo no templo e nas casas, no templo e nas casas, no templo e nas casas. Um dia eles estavam em uma casa, um dia eles estavam num cenáculo. O cenáculo que fala aí não era o templo, eles estavam num cenáculo orando, né? Estavam buscando ao Senhor. Capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Começa a igreja. Por quê, irmãos? Olha, no início Jesus encheu todos com o Espírito Santo. Começa a igreja. Primeira questão: a igreja não é um corpo morto. A igreja não é uma organização estática. Ela é uma organização no sentido social. Mas no sentido espiritual, ela não é uma organização, ela é um organismo. Por quê?
Porque a igreja se desenvolve, se adapta, cria cultura. Igreja, irmão, ela se desenvolve aonde ela está, ela adapta a situação, ela cresce, e ela cresce pelo poder interno. Presta bem atenção, corpo humano, ele não cresce pelo poder externo. Não existe energia externa que faz o corpo humano crescer. O corpo humano cresce pela energia interna. A igreja cresce pelo poder interno dela. Nada externo faz a igreja crescer. Não adianta criar, não adianta inventar, não adianta falar, por quê? Agora a igreja é nova, eu vou pintar a parede, vou mudar o jeito, mudar a pregação, mudar a forma, porque o povo é outro, porque as pessoas agora são outras. Não adianta. O que faz a igreja crescer está dentro dela. Se chama Espírito Santo de Deus. A igreja só se tornou igreja quando todos foram cheios do Espírito Santo. O que faz a igreja crescer está na igreja. Não precisa de inovação, invenção, criação. Não precisa, irmão. Eu estava na sede um dia, um pastor encostou perto de mim e falou assim: pastor Celino, eu quero que o senhor me explique aqui, como que o senhor faz para a igreja? Eu tinha pouco tempo que eu estava aqui, a igreja cresceu assim de uma forma rápida, e aí teve alguns pastores de fora que assustou, falou: já? Em um ano que eu estava aqui, eu saí de 50 pessoas lá para 150 aqui, em um ano. Cheguei na sede, o irmão falou: pastor, como é que faz que a igreja cresce tanto assim? Como cresceu? O que o senhor faz lá na igreja, assim? Como é que o senhor faz na igreja? Eu falei: nada. É arrozinho com feijão todo dia lá, do meu jeito, a mexida é a mesma, a pegada é a mesma, a forma é a mesma. Que forma é essa? A forma que Jesus criou, irmão. O poder, a glória, a energia, o que faz a igreja crescer, já está na igreja. Você só tem que deixar ele trabalhar. Só tem que deixar o Espírito de Deus trabalhar. Pastor, eu quero mudar de vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmão. Ah, pastor, eu estou com um pecado que não sai de dentro de mim. Não sai mesmo não, você impede ele de trabalhar. Deixa ele trabalhar. Ele vai trabalhando, moldando, mudando, fazendo, crescendo, alimentando, ajudando, levantando. Ele vai fazendo a obra todo dia. O que nós fazemos? A mesma coisa. Orar, jejumar, ler Bíblia para a igreja. Orar, jejumar, ler Bíblia. Nós só fazemos isso. Orar, jejumar, ler Bíblia para a igreja. E o que ele faz? Ele faz. Ele faz, irmão. Não precisa de invenções humanas, não. Uma vez eu estava conversando com o pastor Abigail, pai, saudoso pastor Abigail. A gente fala pai porque tem o Abigail filho. Ele, falando sobre igreja e tal, porque a gente que se é líder regional, você fala: não, fulano, a igreja vai acabar. Irmão, a igreja não acaba. Ele falou bem assim. Ele falou: quem cabe é o pastor. O pastor acaba. Quando o bicho não presta, ele acaba, e a gente tem que tirar ele, porque ele acabou, foi ele que acabou. A igreja não acaba. Por quê? Ele falou assim: o dia que colocar outro pastor lá, nasce tudo de novo, porque o dono dela é vivo, e ele vai continuar fazendo. Olha para mim aqui, irmão. Isso é verdade. Quem falar: não, a igreja está acabando. Não está acabando. Nossa, a igreja agora, existe o dono da igreja. E ele vai zelar dela até aquele grande dia. É dele. Ela foi plantada em cima de um Cristo vivo, edificado. E a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Esse versículo nunca vai ficar velho e nunca vai perder autoridade. Olha, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Olha para mim que eu vou te dar um conselho meu. Você é igreja, Então, se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mudar você, as portas do inferno não prevalecem contra você. Por quê? Você é igreja. Quando é que prevalece? Quando você deixa de ser igreja. Enquanto você ser igreja, não vai prevalecer.
E o livro, o capítulo 2 de Atos, se você for lá para o versículo, nos finais aí do 42 a seguir, ele mostra como era essa igreja. Ó, a igreja criada, a igreja inaugurada, criada, mais de 3.000 membros. Aí no capítulo 2, versículo 42, põe aí, meu filho, estou terminando. Vamos ler só para você ver o que é a igreja, irmão. Vamos? E perseveravam, e nas, isso aí é o que, irmão? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa, irmão? Não. Hoje mudou? Não. Tem que inovar alguma coisa? Não. A igreja só tem que ser igreja. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Cada alma havia muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam e tinha tudo. Sabe quando que a igreja se torna fraca? Quando as pessoas não estão juntas. Quando as pessoas não estão juntas, a igreja é fraca. Esse dia eu estava pensando, você já imaginou essa igreja toda, os membros, os congregados, tudo, todos os dias de joelho dobrado? Eu não vou pôr muito não. Toda igreja, nós temos aí umas 260 pessoas, toda igreja, todos os dias, orar 1 hora por dia, todo dia, com a mão levantada dizendo: Deus, faz um avivamento de salvação neste lugar, faz um avivamento de salvação neste lugar, Jesus. Porque avivamento, irmão, não é barulho, avivamento é transformação de pessoas, é mudança de vida. Então, imagine essa igreja toda, junta, todo dia. Como que para a igreja do primeiro século? Não tinha como parar, irmão. Ó, todos que criam estavam juntos, todos os dias, perseveravam na oração, na doutrina, no partir do pão, todo dia. Como parar uma igreja dessa forma, irmão? Não existe segredos para fazer a igreja prosperar, está aí. É só viver isso. 45. Vendiam as suas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Uma coisa que eu dou graças a Deus, irmão, a nossa igreja, raramente alguém precisa de uma cesta básica. A cesta que nós criamos aqui vai mais para pessoas fora da nossa igreja do que para a nossa igreja. É raro. De vez em quando um precisa, lógico, mas é raro. Mas se precisar, tem, irmão? Tem. Tem. Versículo 46. Perseverava unânime todos os dias Todos os dias estava onde? No templo. Partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Comer junto. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, irmão. Toda igreja que eu dirijo, o pessoal fala: o pastor faz muita coisa, tem muita comida. Mas é a melhor coisa para a união da igreja, se chama comida, irmão. Comer junto. Você quer conhecer uma família? Traz ela para almoçar ou jantar na sua casa. Você vai conhecer a família. Você vai entender quem é a pessoa. Isso é bíblico. Então, comer junto é algo que a igreja primitiva fazia. Sentar para alimentar. Isso aí não é ceia, não. Sentar para alimentar junto. Amém, irmão? Versículo 47. Está acabando já aí. O último é 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo. Lê esse finalzinho para mim, irmão. Ó. E todos os dias acrescentava o Senhor a aqueles que se havia. Olha para mim aqui, crente. Vou fazer um exemplo para você aqui. Quando a igreja faz a parte dela, estar junto, perseverar, ter temor, orar, comer junto. Quando a igreja faz a parte dela, Jesus pega na mão do não crente, leva e fala: vai congregar aqui,
É isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Quem faz a obra é o dono dela. O dono dela é Cristo. Nós evangelizamos, convidamos, pregamos, oramos. Aí Jesus fala, não, a igreja está unida, tá, então eu posso acrescentar. Quando você chega numa igreja que o povo só tem fofoca e conversa e fuxico e briga, dissensão, e tem vontade de passar um por cima do outro, querendo ser maior, querendo pregar melhor, cantar melhor, Jesus fala, não, aqui não pode acrescentar ninguém não. Para que acrescentar? Para arrumar briga, arrumar confusão? Vai tirar uma pessoa do mundo para vir para a igreja para dar trabalho, irmão? Não vai. Quando a igreja faz a parte dela, o Espírito Santo fala, agora é a minha. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja. Mais um. De repente, mais outro. De repente, mais outro. Amém, irmão? Quando você é unido, as pessoas entram aqui, dá vontade de congregar aqui, irmão. Bem tratado, tem amizade, o povo é bom. Porque quem falar que o meu povo é ruim, eu mando matar. Meu povo é bom, meu povo é abençoado. Aí o Senhor faz o quê? Acrescenta. Tem uma mágica aqui para fazer crescer a igreja? Tem alguma coisa aqui dizendo tem que crescer? Não, irmão. Se eu pintar essa parede de preto aqui, a igreja de preto, porque renovou tudo, não, mãe. Tem muitas igrejas aí fazendo jogo de luz, saindo fumaça no chão, e aquela bagunça, aquele negócio. Não, é porque agora o negócio renovou, agora. Irmão, cresce igreja, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o capitão, Ele está na frente. Nós cumprimos a palavra e fazemos o que Ele mandou fazer. E Ele acrescenta todos os dias. Nós só fazemos o que Ele pediu para fazer. Vamos colocar de pé. Você que trouxe a sua oferta, põe o Pix aí, meu filho. Se alguém quiser passar a oferta, usa o Pix. Quem trouxe a sua oferta em mãos, coloca aqui. Quem trouxe a sua oferta,